Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise psicológica na minha história sobre Thiago Silva, a covardia de um adulto. É interessante que a gente vai abordar isso, que é uma situação curiosa, porque, sinceramente mesmo, existe um detalhe no texto que fundamenta bastante isso. Opa, agora sim. Então existe um detalhe bastante que fundamenta isso. Então sente no sofá, na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Eu sempre gosto de postar esses erros para falar que não tem nada editado. Então vamos lá nessa. E bom, para quem não sabe, o Thiago Silva tá se sentindo atacado pelos torcedores do Fluminense. Mas é sempre bom entender várias coisas, certo? Eu sou psicólogo. O meu trabalho aqui não é realmente relatar acontecimentos, tá? Eu relato e realmente tento dar voz a todos. Por exemplo, na contratação de Marlon, eu dei voz à torcida, que a torcida quis que o Marlon viesse e veio. Eu, por exemplo, dei voz mesmo com contratações erradas, como por exemplo a questão do Thiago Santos, que hoje nem é considerado um cara que vai entrar no jogo em algum momento. E eles têm vários outros, né? Eu tenho Giovani, por exemplo. Giovani, a torcida nem sabia quem era ele, e hoje em dia ele tá onde? Só tá comendo dinheiro do Fluminense. Mas servindo para alguma coisa? Não tá. Dito isso, é importante a gente escutar justamente os dois lados. Mas agora, quando tem um elemento psicológico aí eu tenho que entrar justamente com todo o meu conhecimento. Dito isso, o que eu tô falando sobre essa covardia de um adulto, né? Esse aqui é interessante, né? O que é covardia de um adulto? E bom, na verdade da história, sabe por que na lei a gente tem que colocar em cima dos pais e não dos filhos várias culpas? Por exemplo, se por exemplo o garoto de 15 anos engravidou uma menina de 34, ué, quem vai ter que pagar a conta são os pais do garoto. No outro caso, a gente tem a questão do a gente tem outros casos aí, né? A questão, por exemplo, de bebê e aí os adultos estão lá, a culpa é dos adultos. Mas a questão justamente é como que a gente cria justamente isso tudo. Essa questão da covardia dos adultos, especificamente falando, foi meu professor que faleceu, e foi um ótimo professor pra mim, que ele falou o seguinte: cara, eu entendi que para ser um adulto você tem que ser um covarde. E você tem que amar a ser covarde. A covardia, ela é inerente a você se tornar um adulto. Ele falou que, por exemplo, aconteceu um caso, com esse meu professor, aconteceu um caso, que foi o seguinte: tinha um garoto tinha um garoto chato pra caramba do vizinho, e aí esse garoto sempre atacava uma coisa na partida deles. E era esse garoto contra ele e mais o irmão dele. E todo esse garoto chateava eles. Toda hora. E aí começou uma guerra que o garoto atacava coisa neles, eles atacavam a coisa no garoto. Só que uma vez atacou uma coisa que acabou machucando e lesionando gravemente o garoto. E aí o pai desse garoto, chato pra caramba, foi lá falar com o pai do outro garoto. E o pai do outro garoto foi justamente o seguinte: ó, o seu filho agrediu meu filho. E aí? E aí, falou assim, você é o culpado. Ele mostrou assim, ó, você tá errado. Ele falou assim: pai, mas quem atacou primeiro foi ele. Não importa.
Claro que importa. Porque quem é o agressor é esse garoto chato. Porém não, você tem que estar... Você tem que se utilizar somente dos seus filhos para ficar tudo bem. É você realmente atacar o seu filho para ficar tudo bem. E não é assim que funciona a vida não, Thiago Silva. Não é você utilizar dos seus filhos como escudo. É você se colocar como você primeiro. Cara, é impressionante. Como é que pode o Thiago Silva e o Marcelo terem a mesma idade? Eu vou até verificar aqui com vocês. Que não é possível que a gente tenha isso. Thiago Silva. Vamos ver aqui. Thiago Silva tem... E é sempre bom, né, que a gente olha amadurecimento, né, das pessoas. O Thiago Silva tem 38 anos. E o Marcelo? O Marcelo tem 35. Quer dizer, o Marcelo é até mais novo do que o Thiago Silva. Você tem noção disso? Que mesmo nessa idade, que a gente fala que é uma idade onde que você já tem justamente todo um tipo de conhecimento da vida. Você vê que o Marcelo amadureceu e o Thiago Silva não? Porque o Marcelo teve que fazer escolhas, cara, para vir para cá. Ele fez uma escolha clara. Filho, você quer jogar pelo Real Madrid? Aí o filho Enzo falou assim: quero jogar pelo Real Madrid. Aí falou assim: beleza, você vai jogar pelo Real Madrid. Agora tu vai ficar aí sozinho, que o teu pai vai embora. Aí o filho dele assim: fico aqui, sei me virar, sei fazer comida, sei pilotar um carro, sei tudo que eu preciso saber. Hoje, você acha que o Marcelo se preocupa com o filho? Claro que não. O filho dele tá lá. A mulher dele tá aqui. O outro filho dele tá aqui. E aí? É justamente isso, Thiago Silva. A vida é feita de escolhas. Pare de colocar os seus filhos como algo de escudo. É muito feio. Não é... É realmente repulsivo isso. É justamente isso, né? É a questão do Marcelo, né? E aí a gente tem que falar sobre isso, né? As explicações sobre os atuais momentos da nossa sociedade, né? Que é justamente isso. Todos inautênticos, né? Que é justamente isso. É você realmente tentar jogar a culpa em outra situação. O Thiago Silva, quem está escolhendo ficar no Chelsea é você. E mais diversas vezes, membros da sua família tentam jogar você contra a torcida do Fluminense. Quando a gente escuta aqui, ó, chega lá a mulher do Thiago Silva, a Belle, ano que vem a gente se vê. Ano que vem? Então ano que vem tá pronto. Ano que vem o Thiago Silva vem pra cá, pro Fluminense. O Thiago Silva que hoje já é reserva no seu time. Eu vou até ver aqui novamente. Vamos ver aqui novamente como é que está sendo hoje o Thiago Silva no Fluminense. No Chelsea. Ele é reserva? Tá vendo como que ele tá caindo de valor? Ele não é reserva, ele é reserva, cara. Pô. Ele hoje é reserva, ó. 27. Olha só a minutagem dele, ridícula. A minutagem titular é muito maior do que isso. Então desculpe. O problema é isso. O problema é isso. É você realmente não deixar claro. Mas diversas vezes chega alguém da sua família que não deixa claro isso. Esse que é o problema. Vamos controlar as informações aqui. Vamos fazer com que a sua tia pare de comentar as coisas. Vamos fazer com que a sua mulher não comente que ano que vem tá aí. E vai ser cobrado isso. Você ainda vai ter mais apuração lá no final da história. Em junho, espere o maior hate da sua vida. Porque a sua mulher falou que você estaria aqui.
Ou tem algum outro sentido? Pelo amor de Deus. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, se inscreve no canal, faça o triplo Z que é curte, comente, compartilhe, redes sociais de descrição de vídeo, vi todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela e YouTube Live todos os dias às 21 horas de segunda a sexta. Então te espero lá. E aí, tipo assim, o que eu já falei sobre esse tema? Eu falei diversas vezes, né? Deixa eu ver aqui se eu... Tá. Eu já falei diversas vezes sobre isso. Meu posicionamento, eu já cansei de falar. Eu falei assim, eu não vou falar mais de Thiago Silva. Mas infelizmente ele quer ser falado. Isso se transforma em uma coisa chata. Eu falei lá que na minha concepção eu não tinha esperança na vinda do Marcelo e do Thiago Silva. Mas veio o Marcelo. E o Marcelo que nunca prometeu nada. Mas veio. Isso que foi interessante. Enquanto um realmente falou assim, cara, na verdade história, o Marcelo hoje poderia estar ganhando 1000 vezes mais do que ele está ganhando no Fluminense. Com toda tranquilidade. Mas não, ele escolheu perder 6 mil. Ele saiu justamente de um lugar bom que era a Europa e foi parar no Brasil. Eu falei isso pra você, como também falei do Thiago Silva. E a minha análise continua a mesma. O Thiago Silva, ele só vai vir no Brasil quando ele parar de se tornar um grande personagem. Que é quando realmente fala assim, ó, família, eu não tenho mais espaço em nenhum lugar aqui na Europa. Ou eu vou para os Estados Unidos, por sorte, porque lá também não vai acontecer isso, ou eu volto pro Fluminense. Aí a mulher dele fala assim, então você vai voltar. E aí misteriosamente, a gente vai ter que engolir, porque a gente é obrigado a engolir. Mas misteriosamente, a gente vai engolir de você no Fluminense. Eu posso falar uma coisa pra você, Thiago Silva? Eu sou um psicólogo, eu me lembro de muita coisa no passado. Eu vou me lembrar disso tudo que tá acontecendo. Porque isso aqui é um material de trabalho meu. Você só tá esperando ser um inútil. Você só tá esperando pararem de te colocar pra jogar. Pra te colocarem justamente ali. Porque você vai acontecer isso. Existem jogadores melhores dentro do seu clube. Aliás, até mesmo em toda essa treta, mesmo com todo mundo ali cantando pra você, o seu técnico já tá te colocando como reserva do Kovacevic. Eu tô vendo lá você. O Chelsea hoje não tem essa zaga. Pra quem não sabe, só pra deixar claro aqui uma coisa. Chelsea, elenco. Só pra gente falar aqui, atualmente, o Chelsea, ele não coloca o Thiago Silva como um cara que tá ali jogando. O Fofana, ele realmente vai jogar mais do que você. Vamos pegar aqui todos os zagueiros. Você tem o Sarr, que também vai jogar mais do que você. Você tem o Chalobah, também você vai jogar mais do que você. Então, tipo assim, eu acredito que você vai ser colocado na reserva. E aí, quando você for colocado na reserva, você vai pensar assim, talvez eu tenha espaço em algum outro lugar. Aí você vai ter a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Mas sabe, além disso tudo, eu quero conversar com você uma coisa. Vamos continuar falando que ele é ídolo? O Marcelo sacrificou 1000% do salário dele pra vir pro Fluminense. Porque ele poderia estar lá, ó, ligar assim, ó, Cristiano Ronaldo, o que foi? Tem um espaço aí pra mim? No Al-Nassr? Ele fala assim, claro que tem. Claro que tem. Você quer vir quando? Quero vir hoje. Beleza. Vou mandar aqui assinar o contrato, tu quer quanto? Quero tanto.
A vida é feita de sacrifício. Não é porque você ganhou uma Copa do Brasil que eu tenho que considerar você como ídolo. O ídolo é o ídolo é o Marcelo, que fez o sacrifício maior justamente disso. Poderia estar no mundo árabe, mas está aqui no Brasil, no Fluminense. Mas olha, só para fechar aqui, na minha concepção, xingamento não é legal. Mas pontuar que ele é um canalha, ele é. É só isso. Colocando os filhos como... Cara, é a maior canalice do mundo. Meus filhos não querem sair da Europa. Seus filhos têm direito de querer alguma coisa? Se um dos seus filhos for maior, ele que se vire. Mas se seus filhos forem de menor, eles não têm que querer nada. O filho do Marcelo, o filho mais novo do Marcelo, não pôde escolher também estar lá. Teve que escolher onde que o pai estava indo. Agora o filho de maior, o Enzo, ele falou assim: pai, ó, arruma teu caminho aí que meu caminho já está aqui pronto. Tá bom? Valeu, obrigado por ter me criado, obrigado por ter me feito um gênio na bola, mas tchau, pai. É disso que eu tô falando. Entende? Entende que xingamento não é correto. Agora, canalice, a gente pode explorar sobre isso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tiro pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Questão de Vídeo, vi todos os 10, 12 e 20 horas, pix na tela. E só pra deixar claro uma coisa, tá? Eu quero deixar aqui uma pontinha aqui. Cara, o filho do Marcelo teve tudo. O filho do Thiago Silva teve tudo. Você acha que eles merecem ter... Tipo assim, os filhos do Marcelo mereceram um pai dele. Mas você acha que você merece os seus filhos? Você acha que é certo colocar um escudo em cima deles? Cabe uma reflexão sobre isso. Muito obrigado a todos, saudações tricolores.